para todos, amém? Eu sei que os irmãos se assentaram, mas eu gostaria que você ficasse de pé mais uma vez. Me perdoem, é até bom, né, para você não se cansar. Nós vamos dar continuidade a esse assunto importante, a esse livro importante, a este tema importante, que é o Evangelho de João. E dessa feita nós vamos entrar no capítulo 3. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos. Enquanto você procura, uma saudação de bem-vindos a todos que estão conosco pela primeira vez. Uma saudação de bem-vindos a todos que estão conosco online. E a proposta da transmissão online não é para que os irmãos não venham no culto, é para que pessoas de fora aqui dessa região possam nos acompanhar. Esse vídeo também vai estar gravado e disponível para os irmãos futuramente. E parabéns para quem chegou, mesmo que chegou um pouquinho atrasado, que eu sei que nas terças-feiras é um pouco difícil, às vezes você pega o trânsito, mas o importante é estarmos aqui, gente, para aprendermos a palavra de Deus. E eu quero ser religioso nesse termo. Eu quero ser religioso, a gente iniciar 7h30 com louvores, adoração, porque é importante a gente louvar a Deus. A Bíblia diz que quando vos reunirdes, que haja entre vós salmos, cânticos espirituais, oração e a palavra de Deus. E também as ofertas. Como o pastor Wallace diz, nós não fazemos o cerimonial das ofertas na terça-feira, mas alguns irmãos já me pediram: pastor, não recolhemos a oferta na terça? Então, se você quiser, fique à vontade, o gasofilácio está no meio aí, deposite, entregue ao Senhor, honre ao Senhor e Deus vai te abençoar. Você crê nisso? Diga amém. Evangelho de João, capítulo número 3, diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Qual era o nome dele, gente? Ele era príncipe dos judeus e foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, professor, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vou repetir o verso 5. Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Verso 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de tais coisas, ou se te falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés
levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia e glória a Deus. Você pode dizer amém, Jesus? Tome o seu assento, por gentileza. Está diante de nós um dos mais importantes capítulos da Bíblia. Você observou que no decorrer da leitura, esse texto de João capítulo 3, ele toca em princípios fundamentais da nossa crença, da nossa fé cristã. Nós estamos alicerçados neste texto no que diz respeito à salvação, a uma vida de comunhão e relacionamento com Deus, e a uma vida de esperança na vida futura, na vida eterna. E em João capítulo 3, somos introduzidos a um dos diálogos mais significantes, mais significativos e profundos de todo o Novo Testamento. João 3. Por isso que eu disse para os irmãos no início da nossa aproximação, do nosso estudo sobre João, de que o Evangelho de João, ele tem a sua peculiaridade, ele tem a sua forma especial de abordar o Evangelho. João trata em todos os aspectos, na nossa vida, na nossa conduta cristã e na nossa vida doutrinária. João 3, nós somos introduzidos a esse diálogo fantástico, profundo, onde Cristo Jesus, ele tem um encontro com um homem, um dos homens mais importantes da sua época, que era Nicodemos. Guarde esse nome. Entre tantos homens importantes na Bíblia, entre os apóstolos, discípulos, e não estamos aqui nem mencionando Jesus, porque Jesus é o centro de tudo, mas homens naturais, Nicodemos, ele era esse homem. Ele era um fariseu e membro do Sinédrio. Ele estava numa alta patente, numa alta posição na sua época. E o capítulo 3 de João não apenas desvenda, revela princípios essenciais que norteiam a nossa teologia cristã e evangélica. Existem várias vertentes teológicas, porém a evangélica teologia é a que nós seguimos. Como ele aborda, ele traz, ele mostra como o novo nascimento e a vida eterna é importante. E João capítulo 3 apresenta
o famoso versículo do verso 16, que é a espinha dorsal, que é o cerne, que é o tutano que nos dá vida, que nos dá norte e direção. João 3,16 diz que, como todos sabem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele é fundamental. Eu quero aqui dizer que talvez se João 3,16 não estivesse na Bíblia, talvez a gente teria alguma dificuldade na nossa caminhada, na nossa crença, na nossa fé em Cristo Jesus. E no capítulo 3 nós vamos encontrar a conversa, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que é um diálogo especialmente revelador. Por quê? Porque ele ilustra, ele mostra a dificuldade de Nicodemos de compreender conceitos espirituais. Nicodemos era um homem sábio, Nicodemos era um doutor da lei, Nicodemos assumiu uma cadeira importante no Sinédrio, ele conhecia a Torá, ele conhecia os mandamentos, mas ele desconhecia o que era mais importante. E nesse diálogo ele é confrontado por Jesus a viver uma realidade que ele não estava acostumado. Ele tinha dificuldade de compreender os conceitos espirituais sem experimentar uma transformação interna, simbolizada aqui pelo novo nascimento. E aqui, gente, nós já começamos a aprender algo importante que temos que levar conosco, que temos que ter isso como a nossa regra de fé e prática. Não basta ser membro de uma organização importante, não basta ter a carteirinha de membro da igreja, não basta cantar no louvor, não basta ser um pregador do evangelho itinerante que vive para lá e para cá, não basta você frequentar uma entidade religiosa sem a experiência do nascer de novo. E o nascer de novo é tão importante que ele confronta o velho homem. Eu não sei se você se lembra disso, mas desde quando iniciamos nas terças-feiras o culto de ensino, a gente sempre vem falando desta questão de nos confrontar conosco mesmo, com nós mesmos. Porque o nosso maior desafio, gente, a bem da verdade, muitas vezes não é o diabo. As pessoas, nós cristãos, tudo que acontece, na maioria das vezes, culpamos. Isso é natural nosso, a gente tem o costume de culpar alguém. Se o culto não vai bem, a culpa é do pastor. Se o louvor não fluiu, a culpa é dos músicos ou dos cantores. Se isso ou aquilo não aconteceu do jeito que eu esperava, a culpa é de alguém. Então nós temos essa tendência de culpar alguém, jogar essa responsabilidade que é nossa para os outros. E nós temos que aprender que quando nós sentamos para ouvir a palavra de Deus, principalmente quando sentamos para ouvir a palavra de Deus, a gente tem que sentar para ouvir com uma ferramenta. Qual ferramenta que é essa, pastor? Uma enxada. Quem veio da roça, quem veio do interior, quem é rurícola, sabe que aquele que utiliza a enxada, ele puxa para ele. E muitas vezes acontece o contrário. As pessoas sentam no banco da igreja para ouvir a palavra de Deus com uma pá na mão, tirando dela e dizendo: isso não é para mim, isso é para ele, isso é para fulano, joga para trás. Não, é para o irmão que está sentado atrás de mim. Essa palavra não foi para mim.
Então nós temos essa tendência de transferir a culpa para alguém, e muitas vezes a nossa maior luta, o nosso maior desafio, a nossa maior briga, a nossa maior dificuldade é assumir que nós precisamos de conserto, nós precisamos de melhorar. E muitas vezes, se acontece algo na minha vida, na sua vida, a gente quer culpar alguém e a gente quer culpar o diabo. Foi o diabo, ele me tentou. E isso não é de agora, e isso já vem desde o Éden. Adão perguntou para a mulher: quem foi que te fez cair? Por que tu caíste? Por que tu vacilar? Por que você desobedeceu? Qual foi a resposta de Eva? Foi a serpente, culpando Satanás. Mas se ela tivesse assumido a postura, se ela tivesse mantido firme e obedecido à palavra de Deus, ela não teria caído. Então a nossa maior luta é sim contra o diabo, mas a nossa maior luta muitas vezes é contra nós mesmos. E Nicodemos tinha essa dificuldade. Por isso, por causa da sua posição social, por causa do seu título, por causa do seu cargo, por quem ele era, o encontro de Nicodemos com Jesus se deu à noite. E esse encontro noturno, ele destaca, ele mostra a busca que esse homem, Nicodemos, tinha por uma verdade mais profunda, a ponto de se esforçar. Nicodemos, na sua posição, não precisava ir ali se encontrar com Jesus, porque a posição que ele assumia era de alta patente. Jesus era conhecido como mestre, como rabi, como professor, como ensinador. E o nível na mente de Nicodemos a Jesus, Jesus estava lá embaixo, inferiormente. Quem era Jesus para Nicodemos? Mas Nicodemos estava à busca de algo profundo, porque já ouvia falar de Jesus, e ele queria tirar a prova, queria conhecer a verdade. E ele então vai nesse encontro meio que às escondidas, para que ninguém o visse, para que ninguém visse Nicodemos. E onde tu vais a tantas horas da noite? Já pensou na sua posição dizer: eu estou indo encontrar com o líder dos judeus, com o mestre dos judeus? E Nicodemos se esforça para ir ter com ele. E além disso, o capítulo 3 do Evangelho de João, ele expande. Se você ler todo o capítulo 3 de João até o verso 36, você vai poder ver que só nesse capítulo 3, João, ele expande, ele aumenta a compreensão, ele mostra a compreensão, a comoção do amor de Deus pelos homens, enfatizando que a salvação é oferecida a todos de forma indiscriminadamente, sem olhar posição social, sem olhar tamanho, cor, religião, cultura. E mostra o capítulo 3 um tema que ressoa, que ecoa, que reflete através de toda a Escritura e continua nos inspirando. Parece que o capítulo 3 do Evangelho de João, ele é uma inspiração para toda a Bíblia e os demais livros. E esse capítulo 3, ele é uma jornada. O lindo, o belo do capítulo 3 de João é que ele é uma jornada do velho ao novo. Ele faz uma transição, ele faz uma passagem do legalismo à liberdade cristã.
E este capítulo 3, guarde isso no seu coração, anote isso, ele é essencial para todos aqueles que buscam, que querem entender as verdades fundamentais do cristianismo. Por isso que o capítulo 3 ele é importante, porque ele mostra todas as verdades fundamentais da nossa fé cristã. Eu vou repetir. Obviamente isso não é necessário e nunca aconteceria, mas se não existisse outros livros na Bíblia, somente o capítulo 3, ele é capaz de nos nortear. Observe o que Jesus, na conversa com Nicodemos, disse. Nicodemos, verso de número 3, João 3:3. Na verdade eu te digo, Jesus é enfático. Esse termo você vai ver muito na Bíblia. Na verdade, é uma ênfase que o escritor, que Jesus está dando no seu diálogo, na sua conversa. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lá no verso 5, tirando a resposta de Nicodemos no verso 4, Jesus diz novamente: na verdade, Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava querendo ser enfático para ele. Nicodemos, preste atenção, deixa eu desenhar aqui para você entender direitinho, para você não errar. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Gente, eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir. Quando a gente ouve qualquer outro texto, qualquer outro escritor bíblico, qualquer outro personagem bíblico falar alguma coisa, nós podemos até questionar a fala dele. Mas quando Jesus fala, é uma ordem no imperativo, é uma ordem dada, e o nosso dever é obedecer a ordem. E a ordem de Jesus aqui no verso 5 é: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, ou seja, Jesus está falando de um nascimento natural. Porém, o que é nascido do Espírito é Espírito. Na minha versão, no verso 7, e vai estar na tela para vocês aí que o Giliard usa a minha versão, ele diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Nicodemos: não te espantes, não te assuste de eu te dizer que você tem que nascer de novo. E aí ele entra com o verso 8. Por quê? Porque quem nasce do Espírito, a sua característica é essa, gente. Quem nasce do Espírito, o verso 8 diz assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Existe uma questão da nossa cultura, na nossa denominação evangélica pentecostal, que dizemos que temos o livre-arbítrio. Alguém já ouviu essa expressão? Só que se você olhar para João 3:8, a gente não vê livre-arbítrio aqui. O que nós temos, a gente tem uma liberdade de escolher, porque mediante a sua escolha será então o seu destino. Eu posso escolher, porque eu não sou um robô. Mas o livre-arbítrio, ele não condiz com o verso 8. Por quê? Porque o verso 8 está dizendo que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Ou seja, ele está dando uma ilustração, ele está usando uma alegoria, e ele diz assim: não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, deixa eu desenhar para você entender.
você não tem domínio sobre a sua vida. Você não tem controle sobre a sua vida. Quem domina, quem deve reger as suas atitudes é Deus, é o Espírito Santo. Por que muitos crentes erram? Por que muitas pessoas tropeçam com facilidade? Tropeçar, lembre-se, eu sempre disse aqui, e João também diz isso: filhinhos, não erreis, caso porventura, porque o pecado, o tropeço da vida do crente é um acidente, né? João está dizendo que aquele que é guiado pelo Espírito, a tendência de errar é menor, porque ele obedece à voz do Espírito. Agora, tem pessoas que querem mudar e simplesmente acham que é pegar as malas, pegar as coisas e perna para quem te quer. Pessoas pensam que, eu já vi muito disso, pessoas entrando em negócios, falando de business, entrando em negócios e se dando mal, porque entraram com a sua própria convicção, com a sua própria certeza de onde, não sei de onde tiraram, talvez da sua experiência, mas não consultaram a Deus. Entraram no relacionamento, e aqui eu vou abrir um parênteses. É bom sempre falar para os jovens, porque vocês é o meu foco principal, primordial, porque muitos dos adultos hoje têm dificuldade de obedecer esta palavra. Sabe por quê? Não foi porque não quiseram, mas porque não foram ensinados. E hoje vivem lutando para acertar. E é muito mais difícil os mais velhos aceitarem aquilo que carregam com ele de uma forma hereditária. Alguém já ouviu isso? Ah, porque o meu pai fazia isso, eu também vou fazer. Ah, porque lá em casa todo mundo faz isso, eu vou fazer. E aí erram, porque desconhecem o princípio da palavra de Deus. Eu sempre digo, eu carrego comigo uma frase lá em casa: todo mal que sobreveio sobre a minha vida, para em mim, da minha vida em diante, ou seja, de mim para os meus descendentes, o meu filho, os filhos dos meus filhos, os filhos do meu filho, a minha descendência não vai sofrer o que eu sofri no passado, porque eu conheço a palavra, e a palavra me dá autoridade para isso. É isso que nós precisamos. Então eu preciso falar para vocês, antes de entrar num relacionamento, muitos de vocês estão muito novos, mas alguns já estão assim na quase fase de pensar no seu futuro, arrumar um companheiro, uma companheira. Jamais faça isso sem buscar a orientação de Deus. Por quê? Porque se João 3,8 é verdade, eu tenho que ser o que a Bíblia diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Ou seja, eu estou ouvindo o vento, mas eu não sei de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você ouve o Espírito, mas não sabe de onde ele vem. Porém, você ouve a sua voz e você o obedece. Essa era a dificuldade de Nicodemos. E esse capítulo 3, ele mostra a jornada, a transição do velho para o novo. A liberdade do legalismo à liberdade em Cristo. Entenda-me bem, deixa eu explicar isso para você, o que é essa questão de liberdade do legalismo, de ser legalista, a uma liberdade cristã. É o seguinte, agora eu vou falar para a liderança. Eu jamais posso assumir uma tribuna, um púlpito. Eu jamais posso assumir um compromisso, uma responsabilidade de ensinar e de pregar a palavra, se eu não viver a palavra. Se eu não viver a palavra, isso é legalismo. O que é o legalista? O legalista, ele vive uma vida que ele apresenta, aparenta ser, mas na verdade ele não é. É aquela história. Como é que é aquela frase? Faça o que eu falo
mas não, como é que é? Mas não faço o que eu faço. Muito obrigado. Isso é ser legalista. Tem muita gente por aí, e nós precisamos entender isso. Quando pregamos a palavra de Deus, a primeira pessoa a ser ministrada sou eu, falando para líderes. Por isso, se tranque no seu quarto, busque de Deus, e não só para líderes pregadores, mas para cantores também, para músicos. Como é que você quer ver Deus agir, Deus operar, só porque você canta bonito, faz aquelas cobrinhas na voz, e o pessoal fica impressionado? Eu sempre digo, existem cantores e existem adoradores.